Oi, eu sou o Molina, sou fundador e idealizador da Hipno Brasil. E eu sou o Cadu Alevi, um dos instrutores do curso da Hipno Brasil. E hoje a gente vai ensinar para vocês sobre pseudo-hipnose. A pseudo-hipnose é o que alimenta o loop hipnótico. O loop hipnótico é o que você está aprendendo aí na sala de aula. É o que gera a crença, que gera a experiência, que gera a fisiologia, que gera a crença, que gera a experiência, que gera a fisiologia, que vai liberando acesso ao subconsciente através de pseudo-hipnose. Por que pseudo-hipnose? Porque ela não é considerada hipnose de fato. Não que não seja hipnótica, mas ela é um exercício, muitas vezes fisiológico, que alimenta a crença do sujeito de estar sendo hipnotizado. Deixa eu mostrar para vocês agora como é que funciona os dedos magnéticos 1, e vamos chamar de 1 ou 2, não importa na verdade o nome dele efetivamente, mas como você pode trabalhar com eles. Então basicamente você pede para que o sujeito, vamos lá, o Cadu é o meu sujeito. Basicamente é, braço para frente, bate uma palma aqui, cruza bem os dedos, traz aqui para sua frente, levanta os indicadores e mantém eles abertos. Muito bem, vira para cá, talvez seja um pouco mais fácil. Aí, ok, muito bem. Um pouquinho mais para cá, tudo bem. Pode ver que os dedos estão abertos. Talvez até você pode facilitar segurando eles aqui. Mas eu vou deixar eles abertos para ver como que o Cadu responde a minha sugestão. E você diga o seguinte, sempre muito bem embasado em metáforas. Imagina com toda a força o seu subconsciente. A gente já fala desse toque aqui. Com toda a força do subconsciente, que esses dedos são dois ímãs. E você sabe o que os ímãs fazem, eles se atraem. Os ímãs se atraem e você imagina esses ímãs se atraindo, cada vez mais atraídos, muito mais atraídos. Eu vou fazer melhor, eu vou fazer mais forte, eu vou colocar aqui uma fita que vai cada vez mais atrair esses dedos, um elástico. Vou fazer um nó, uma porquinha e você pode ir criando a metáfora. Aí acompanhe a resposta dos dedos, veja, os dedos se tocaram. O que seriam dedos magnéticos 2? Muito bem, Cadu, obrigado. O mesmo processo, mãos para frente, bate uma palma. Cruza bem os dedos aqui, com muita força, mas pede para apertar, aperta assim, aperta com muita força. Você vai notar o aperto quando as mãos, quando você pressiona os dedos, né, o sangue é pressionado, os dedos ficam esbranquiçados. E você percebe que ele está de fato seguindo sua orientação. Traz aqui para frente, levanta só os indicadores e deixa eles juntos. Pode deixar eles juntinhos assim, ó. Já está fazendo força com a mão, bem apertado, bem junto, bem apertado. Um pouquinho para cá. Com muita força agora, imagina que esses dois dedos são dois ímãs, mas não é o ímã de geladeira, é o ímã do seu subconsciente. Ele é muito forte, imagina com muita força. Força. Esses dedos estão completamente colados, esses ímãs estão completamente colados. Eu vou fazer melhor, eu vou passar uma cola, tipo o Super Bonder aqui, ó. Secagem rápida, esses dedos estão completamente colados e só no seu tempo. No seu tempo, quando você souber que esses dedos estão completamente colados, você tenta soltar eles, mas não consegue. Você tenta, mas não consegue, somente no seu tempo. E nesse momento você acompanha o esbranquiçado dos dedos da unha. Porque quando você pressiona o dedo, ele fica esbranquiçado durante muito tempo. E quando você nota que a pessoa, está hipnotizado já, quando você nota que a pessoa tentou soltar, vai ganhar um pouco de cor. Então você acompanha aqui no tenta soltar, mas não consegue. Fica inundando, tenta, mas não consegue, tenta, mas não consegue. Quando você perceber que houve uma modificação na cor, aqui você fala, eu já vi que você tentou, esses dedos estão colados, não estão? Esses dedos estão completamente colados, não estão? E aí você pode seguir adiante com a hipnose em estado de vigília, que significa, eu vou contar até 3, eu vou estalar meus dedos dessa maneira, e somente neste momento, seus dedos vão descolar, mas outra coisa vai acontecer, é a expectativa, você já viu isso? Preste atenção, 1, 2, 3, pode soltar esses dedos, mas seus pés estão completamente colados no chão. Como você gerou a expectativa e o loop hipnótico já está alimentado, pode andar, e o loop hipnótico já está alimentado, o sujeito vai responder bem com os pés colados no chão. Se ele não responder bem com os pés colados no chão, volte e alimente o loop hipnótico. Vamos para a próxima pseudo. A próxima pseudo são as mãos magnéticas. As mãos magnéticas é um teste analógico. A gente vai explicar isso em sala de aula. A diferença de um teste binário e de um teste analógico, tá? Essa realmente é uma pseudo-hipnose hipnótica, porque você acompanha a resposta do sujeito para as sugestões que você está dando. Então vamos lá, braços para frente. Muito bem, imagina que aqui no meio
tem uma bola de energia que atrai tudo. Imagina essa bola de energia cada vez mais forte, atraindo essas mãos. E essas mãos vão se atraindo nessa bola de energia. Veja a resposta. Por que eu falo que é um teste analógico? Porque qualquer resposta já é muito bom. Veja, as mãos estão se atraindo. Ah, mas e se a mão não colar lá na rua ou lá na clínica? Não importa. As mãos estão respondendo. E essa bola fica 2 vezes mais forte, cada vez mais forte, até o momento que você pode sugerir que as mãos se encostam, porque de fato aqui isso vai acontecer. Cuidado. Pode acontecer da mão não se encostar. E se você sugerir que as mãos devem se encostar e elas não se encostarem, você pode tirar a alimentação do loop. Tá? Então essa bola de energia funciona. Se tiver devagar a resposta, você pode alimentar com mais metáforas. As suas mãos, assim que eu toco nas costas das suas mãos, elas começam a se atrair como 2 ímãs. Aqueles ímãs dos dedos, se você já fez o dedo magnético. Isso é uma resposta hipnótica, isso é um teste analógico, então ele respondeu bem a minha sugestão. Respondendo bem, olhando sempre muito bem para os olhos do sujeito, pode ver que ele está fascinado pelas mãos, suas mãos estão completamente coladas, aqui já está em estado hipnótico e aceita as sugestões que forem dadas, tá? Então, mas sempre acompanhando muito bem os olhos do sujeito. Os olhos do sujeito diz muito sobre a reação que ele está tendo. Posso soltar as mãos, Carlos? Obrigado. Essa próxima pseudo-hipnose é chamada de mãos coladas. Existe a 1 e a 2. A 1 é fisiológica. Se você não sabe o que é fisiológica, pergunta para o instrutor aí na sala de aula. E a 2 é mais hipnótica. Então, se você conseguiu reproduzir bem a mãos coladas 1 ou os dedos magnéticos, provavelmente a mão colada 2 vai responder muito bem. Mas vamos lá, o conceito é sempre o mesmo. Mão para frente, bate uma palma aqui, junta bem os dedos, palma para fora. Muito bem, neste momento, se posiciona ao lado dele. Concentra num ponto, pode ser de uma aliança, por exemplo, ou numa dobra do dedo, né? Concentra num ponto, concentra nesse ponto. Muito bem concentrado nesse ponto, porque a qualquer momento eu vou começar uma contagem de 1 a 5. E somente no 5 você vai tentar soltar essas mãos, mas não consegue. Você tenta, mas não consegue, porque essas mãos vão estar completamente coladas. Então eu conto 1, imagina uma cola caindo sobre essas mãos, sobre esses dedos. Conto 2, imagina essa cola de secagem rápida, já começa a se secar, talvez você até sinta essa sensação. Eu conto 3, essa cola está completamente seca, formando como se fosse um bloco único, seja de madeira, seja de ferro, não importa, seja que o seu subconsciente esteja criando neste momento, completamente colado. Eu conto 4, completamente colado, impossível de soltar, estica o braço, se não esticar você pode induzir. Estica o braço, agora 5, tenta soltar, mas não consegue. Tenta soltar, mas não consegue, essas coisas estão completamente coladas, tenta soltar, mas não consegue, é impossível. O dedo é ameaçador. E quando o sujeito se sente ameaçado, é natural acontecer uma descarga de adrenalina e o músculo enrijecer. Então, se ele já está, vou te virar um pouquinho, Cadu, com o braço esticado, enrijecido pela adrenalina do desafio, e a fisiologia é as juntas dos dedos são mais grossas do que os dedos, ao tentar soltar e realmente ele vai fazer força, fica muito difícil, e quando ele percebe que está ficando muito difícil de soltar, isso alimenta o loop hipnótico. E é aí onde acontece a hipnose, porque eu vou contar até 3 e vou estalar meus dedos dessa maneira. E somente quando eu estalar meus dedos, você pode soltar essa mão, mas outra coisa vai acontecer. 1, 2, 3, solta os dedos. Eu costumo dar um tranquinho aqui, brincadeira, mas seu pé está completamente colado no chão, você ficou completamente sem voz, enfim. Você pode continuar o estado hipnótico. Isso a gente está fazendo supondo uma rotina de street. Na clínica é diferente. Tá bem, Cadu? Tranquilo? Tá sem voz? Pode voltar, fala normal. O pezinho? Normal, né? Então tá bom. As mãos coladas 2 seria você trazer o sujeito para cá e sugerir que ele colhe a mão dessa maneira. Esses mãos coladas 2 é um teste totalmente binário. Por que binário? Porque ou a mão cola ou a mão não cola. Se a mão não colar, você tira a alimentação do loop, precisa voltar. Basicamente, culpe o sujeito por falta de concentração. Faça uma outra pseudo para poder alimentar o loop hipnótico novamente, para poder acontecer o estado de transe, tá? Se o sujeito colou aqui, ele está hipnotizado. Vou demonstrar? Braço para frente. Bate uma palma. O que eu peço para bater uma palma? É impactante.
A pessoa já sente a mão fazendo força. Trance bem os dedos, assim, ó. Mas bem apertado. Aperte com bastante força e traga aqui para frente da sua mão muito bem. Se posicione no lado do sujeito. Reposicione na altura dos olhos, onde os dedos ficam na altura dos olhos. Muito bem. Concentra nesse ponto, mas bem concentrado nesse ponto, porque a qualquer momento eu vou começar uma contagem de 1 a 5. E somente no 5 você tenta soltar essas mãos, mas não consegue. Você tenta, mas não consegue, porque vai estar completamente colado. Eu conto 1, imagina uma cola passando por essa mão. Eu conto 2, imagina essa mão como se fosse 2 ímãs. Eu conto 3, como se fosse um bloco único de concreto, de ferro, de madeira. Não importa, seu subconsciente criando como se fosse um bloco único. Eu conto 4, você vai tentar a qualquer momento soltar, mas é impossível soltar porque essa mão tenta soltar, mas não consegue. Essas mãos estão completamente coladas. E é aí onde você percebe que o sujeito está de fato hipnotizado. Porque as mãos estão coladas, porque a qualquer momento, às vezes você pode soltar 1, 2, 3 e poderia fazer isso. Então, aqui é completamente hipnótico. Se o sujeito soltar, não colou, volta, faz outra pseudo, ok? Eu tô entendendo já. Tá, né? Concentradão. Hoje eu tô bem. Isso é bom. É bom mesmo. A outra pseudo-hipnose também, essa pseudo-hipnose é o teste analógico, chama-se livros e balões. É muito conhecido, mas eu vou dar uma dica de livros e balões que eu aprendi com o Anthony Geller lá no Hipnofacto. Se livros e balões não funcionar, mude a imagem. Já vou explicar como isso funciona. Vamos lá, Cadu, põe os braços dessa maneira. A direita para baixo, a direita com o dedão, muito bem. E a esquerda apontada para cima. Por que eu estou falando para ele fazer a direita com o dedão e a mão esquerda espalmada para cima? Porque aqui eu vou botar o balão e aqui eu vou botar o livro. Mas por que eu escolhi botar o balão na direita? Porque você é canhoto. Você é destro ou canhoto? Você é destro. A mão direita é a mão mais forte. Então a mão mais forte, se eu colocar um peso aqui, ela tende a segurar com mais força. Então como a mão mais fraca é a esquerda, quando você sugere que aqui tem livro, a mão esquerda cede mais fácil. Isso está programado no seu subconsciente. Muito bem, Cadu. Imagine com toda a força da sua imaginação que eu vou amarrar 20 balões daqueles de gás hélio aqui no seu dedão. Ó. Você percebe a força desses balões puxando o seu braço para cima. Perceba que o Cadu já fez algo que eu não orientei. Ele já fechou os olhos porque já sabe da indução. Eu esqueci de orientá-lo para fechar os olhos. Muito bem. Com os olhos fechados, Cadu, imagina esses balões aqui no seu dedão, amarrado aqui no seu dedão, começando a puxar um para cima. E ao mesmo tempo, você imagina 2 livros daquele da Barça, bem pesado aqui nessas mãos. Imagina o peso desses livros. Imagina o peso desses livros, imagina a leveza desses balões. E é muito difícil segurar os livros, os balões puxam a sua mão para cima. A sua mão ou essas mãos, neste caso, tanto faz, tá? Porque é a resposta que você vai ter. Vou fazer melhor, Cadu. Imagina agora eu amarrando 50 balões a mais nessas mãos, ó. E eu topo de verdade, porque tá de olho fechado, não tá vendo? E esses balões puxam com cada vez mais força para cima. Eu vou colocar mais 2 livros dessa Barça. 2 livros bem pesados. Em cima dessa mão, cada vez mais pesados esses livros. Muito bem. Esse é um teste analógico. Ele está respondendo muito bem. Por mais que o braço tenha subido muito pouco, que é natural, porque é difícil você fazer um braço subir lutando contra a gravidade, sendo que ele já está assim para frente já tem um tempo. Ele respondeu bem a sugestão, respondeu bem a imaginação, ainda mais com o livro. Então, pode abrir os olhos, Cadu, relaxa. Teste analógico, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Então, qualquer reação à sugestão da imaginação é um bom resultado. Essa outra pseudo-hipnose, você se aproveita do equilíbrio do sujeito, da respiração e do batimento cardíaco para provocar uma sensação de desequilíbrio. Como? Talvez aqui no vídeo não dá para ver, mas você peça para o sujeito, junte os pés, porque quando você junta os pés, o seu apoio de equilíbrio diminui. Se você tem o seu apoio de equilíbrio diminuído, você pode facilmente perder o equilíbrio. Muito bem. Junte os pés, feche os olhos. Imagine que você está num barquinho, está num barco nesse mar. Esse barco é daqueles barcos de madeira
relativamente frágeis, que sente qualquer vibração, qualquer ondulação desse mar. E as ondas começam a vir devagarinho, balançando esse barco de um lado para o outro, de um lado para o outro. Se imagine pé desse jeito nesse barco, percebendo esse mar balançando esse barco de um lado para o outro, ou para frente, para trás. Perceba que há um desequilíbrio e é muito sutil. Então, se há um desequilíbrio é muito sutil, você consegue perceber esse balançar. Você consegue perceber esse balançar, cara? Muito bem. Essa é a resposta que a gente precisa. Por mais que seja bem leve, bem sutil, o que o sujeito está sentindo é o suficiente para poder alimentar o loop hipnótico. Imagina agora o mar revolto, levantando esse barco, jogando ele contra as pedras. Abre os olhos, Catu. Molina, uma dica muito boa também para essa pseudo é levantar a cabeça. Ah, sim. Isso aqui chega a ser maldade dependendo da pessoa. Então, cuidado. Quando você pede pro sujeito fechar os olhos, juntar as pernas, fechar os olhos, levantar a cabeça. Faz isso você em casa, tá assistindo a gente? Faz isso, ó. Fecha os olhos, naturalmente você fala, opa, você perde um pouco o chão. Cuidado um pouco ao levantar a cabeça, entenda muito bem com quem você está fazendo essa pseudo, porque se você pega uma pessoa com um grau leve de labirintite, ela cai. Tá? E aí essa pseudo-hipnose vira hospital. Cuidado. Mas sim, é muito funcional. Se não levantar completamente, talvez, se a pessoa não esteja reagindo, você olha 45 graus para cima. Eu falo para encarar o sol, para olhar as 10 voltas, né? E naturalmente vai começar, opa, olha o barquinho aí, tá? Então funciona muito bem. O ideal seria você já respondesse de olhos fechados, imaginando o barquinho, isso naturalmente já acontece. Demorou muito para responder? Inclina um pouquinho da cabeça, mas conheça com quem você está fazendo essa pseudo, inclina um pouquinho a cabeça, que vai ver que naturalmente já vai começar a perder o centro do equilíbrio de olhos fechados, perde esse equilíbrio. Por que de olhos fechados? Nosso corpo se equilibra com dois principais itens. Um deles é o nosso ouvido, outro deles são nossos olhos. Então, com os nossos ouvidos ligados, aliás, eles estão sempre conectados, tá? Então, se a gente desconecta os olhos, a gente perde o senso de horizontal, do horizonte, e depende só do ouvido. E você atrapalha os ouvidos sem calibrar com os olhos, naturalmente a gente perde o equilíbrio. Isso é fisiológico. Essa outra pseudo, já não sei, talvez a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa sétima pseudo, ela é fisiológica. Basicamente, o que é fisiológico? É aquilo que não é hipnótico, mas alimenta o loop hipnótico. Poucas pessoas sabem disso, ok? Então vamos lá. Cadu, fecha os olhos. O discurso sempre muito bonito. Com a voz hipnótica. Você já vai entender o que é isso. Imagina que aqui no topo da sua cabeça tem uma janela bonita, uma janela aberta, que está entrando uma luz do sol, uma luz bonita, uma luz que te agrada, uma luz que chama a sua atenção, e de olhos fechados, olha para ela. Olha para essa janela bem aqui no topo da sua cabeça, e você toca no topo da cabeça da pessoa para ela saber para onde ela deve olhar. Bem aqui no topo da sua cabeça, cara. Olha para ela de olhos fechados. E olhando para ela, você tenta abrir os olhos e percebe que é impossível. Veja. Esse é o sinal. Tentou e não conseguiu. Pode parar. Pode parar de tentar abrir os olhos. Permaneça com os olhos fechados, porque aqui o loop já foi alimentado. Essa pseudo aqui, ela é muito potente, por mais que ela seja fisiológica, mas ela é muito forte, porque você sugerir que você, de certo modo, controlou os olhos do sujeito, ou que o subconsciente dele aceitou colar os olhos, que é a nossa visão, já alimenta muito o loop hipnótico, tá? Então, isso aqui é uma boa pseudo para abrir os olhos, cara. É uma boa pseudo para os resistentes. Além de também ter o cansaço ocular, no olho olhando sempre para cima, isso é um tipo de indução. Bom, essa oitava pseudo é uma pseudo sinestésica. Um tanto quanto também visual pela imaginação, já vou explicar por quê. Cadu, imagina uma cozinha branca, com as paredes brancas, com a geladeira branca, com a pia branca, com um armário branco. Nesse armário tem gavetas todas brancas. E você abre uma gaveta, pega uma faca toda branca,
pode fechar essa gaveta branca. Vai até a geladeira branca. Abre a geladeira branca e lá tem um limão verde, muito verde. Pega esse limão, coloca em cima dessa pia branca, Cadu, e começa a cortar esse limão e vê o suco desse limão escorrendo pela faca. Agora me diz, o gosto de limão já está na boca? É muito rápido. E você percebe porque o sujeito faz assim, ó. Porque limão é azedo. E o gosto é... Você já deu para perceber que assim que viu o limão, aconteceu... Porque acontece. Porque você está referenciando a janela branca, a cozinha branca, a pia branca, a gaveta branca, a faca branca e um limão verde. Porque limão é verde. Só que na referência de tudo que é branco, esse limão tem a acidez muito mais forte na imaginação. Por isso que provoca essa salivação, essa demonstração de que o gosto está lá. Tá? A mesma coisa funciona com um brigadeiro. Imagina um brigadeiro nesse fogão e você mexendo esse brigadeiro. Mexendo esse brigadeiro. Mexendo esse brigadeiro. Já foi. Mexendo esse brigadeiro. E você levanta com a colher esse brigadeiro e percebe ele escorrendo na colher. E você até ameaça colocar esse brigadeiro na boca, mas você continua mexendo esse brigadeiro e acompanha as reações do sujeito. Como o Cadu já está no estado avançado de hipnose, ele já foi. Então, mas quando você provoca o brigadeiro, e são raras as pessoas que não gostam de brigadeiro, tá? Então por isso que eu sempre falo, conheça seu sujeito. Tá? Então, qual é o principal objetivo? É você encontrar portas de acesso ao subconsciente, provocar portas de acesso ao subconsciente. Por quê? O cheiro é uma porta de acesso, está na memória. O gosto é uma porta de acesso, porque está na memória, significa que é sinestésico, cheiro, gosto, sentimento. O som, o áudio é uma porta de acesso, está na memória, se o sujeito é auditivo. Sabe uma música que você gosta muito? Qual música você gosta muito? Toxicity. Você consegue escutar ela? Agora. Tá tocando? Tá. Na sua cabeça. Não tá tocando aqui. Qual que é a música? Toxicity. Eu vou colocar no fundo do áudio só para sacanear. Mas não tá tocando aqui agora, mas tá na sua cabeça. Pronto. Você encontrou uma porta auditiva de acesso ao subconsciente. Tá na memória dele. Fala um filme que você gosta muito. A Origem, com o Leonardo DiCaprio. Uma das melhores cenas que ele tem é justamente quando a van tá caindo de cima. Consegue visualizar essa cena? Pronto, tá na memória dele, a cena não tá passando aqui. Mas ele viu que ele foi buscar. Como é que ele foi buscar? Com os olhos aqui, ele foi buscar na memória aquela cena. Então, mais um acesso, uma porta de entrada visual. No caso, o Cadu tá cedendo muito, porque a gente já está fazendo todas as pseudos e de fato entra no estado hipnótico muito fácil. Mas você percebe no sujeito o que ele está reagindo de verdade. Então, se o visual, se ele foi buscar ou não, o áudio, não sei, não escutei muito, ou o gosto, você percebe o que de fato está funcionando com o seu sujeito. Obrigado e fiquem ligados que daqui a pouco vai ter as induções.